Acho que eu sempre tive medo durante a infância, assim, de ser visto como menos homem, e parte do meu amadurecimento como pessoa é tentar superar esse medo. Acho que hoje em dia eu não tenho mais, não faz mais sentido para mim imaginar que seria algo negativo ser visto como menos homem. Mas crescendo sempre foi uma questão de ser tratada. Eu sabia que eu não era que nem os outros meninos, mas eu também não queria ser tão diferente, não queria dar pinta. Então era uma questão de administrar as coisas, as formas como eu agia. Que a masculinidade é uma coisa problemática, digamos assim. Então, ser um melhor talvez fosse tentar me afastar das coisas que talvez sejam os padrões do ser homem difundidos, não sei. Mas também talvez seja muita viagem, isso que eu estou dizendo. E se eu fosse dizer, para ser um homem, uma pessoa melhor, eu acho que eu gostaria de ser uma pessoa mais que confia nas outras pessoas, assim. Eu sou meio desconfiado às vezes, não me abro muito fácil. Me sentia sempre muito deslocada por ser muito, muito feminina, mas ao mesmo tempo muito masculina e não saber direito onde eu me encaixava. Isso também aconteceu quando eu comecei a fazer King. Eu comecei a explorar mais toda essa parte de gestualidade masculina, que é uma coisa que está muito presente em mim como pessoa também. Porque eu sou de 90, né? Da década de 90, eu nasci em 95. Mas eu vi a sociedade, assim, com uns outros olhos que eu vejo agora. Eu via que o modelo ideal de pessoa seria um homem grande, forte, loiro, do olho azul. Esse era o homem ideal. Tipo, era o sonho de qualquer pessoa. E eu não era essa pessoa, porque eu era magrinho, eu era muito magro, eu tinha alguns defeitos, assim, né, de, de estética mais abrangentes, né, que era o meu cisto, a minha hérnia. Eu não era nem perto da pessoa ideal, não chegava nem perto. E também não queria ser, mas eu queria ser visto como essa pessoa. Então eu sempre busquei muito essa aceitação, né? Eu sempre corri muito atrás dessa aceitação. Então a minha insegurança parte muito disso também. O preto ele dominou um espaço maior. Então ele teve esse reconhecimento. Eu acho que agora tem o seu valor mais exposto. Eu me sinto às vezes num ambiente onde se aparece uma pessoa alta, porte médio, tipo, fortinha, assim, branca, mais bronzeada, os olhos mais claros, assim, aquele cabelo louro brilhante, assim, dourado. Se essa pessoa passa do meu lado, eu ainda sinto um pouco do tipo, ela vai ser muito mais atraente do que eu. E, às vezes não, às vezes ela é um tipo de pessoa que atrai um grupo de pessoas e eu sou um tipo de pessoa que atrai outro tipo de pessoas, né? Mas eu sinto que todo mundo vai olhar para ela e não para mim. Uma vez eu provei uma peruca e entendi, tipo, como questão visual mesmo, que eu gostava muito do meu cabelo grande, que era muito legal e que, nossa, eu quero ter o cabelo grande agora, só que, tipo, como que eu vou fazer crescer do nada, sabe? Aí eu comprei uma primeira peruca, uma lace front, só que aí eu percebi que a partir desse momento, quando eu ia pra balada desse jeito, que os meninos não se interessavam por mim da mesma forma que eles se interessavam quando eu estava normal com o meu cabelo, entendeu? E eu comecei a ver isso como um problema, sendo que, gente, é só um cabelo diferente, é só um cabelo maior. E aí, nessa época foi onde começou uma luta muito grande do meu subconsciente comigo mesmo, de o que eu gosto e o que eu tenho que fazer para ser aceito e para me sentir incluso, sabe? Tipo, chegar um momento que, tipo assim, nos aplicativos de relacionamento e etc., eu ter que ter uma foto mais parecida com o padrão normal, né, que era uma foto de cabelo curto, e depois ir explicando, tipo, a pessoa ela se interessa e começa uma conversa comigo, eu ia explicando muito devagar que eu tinha um estilo
um pouco mais fashion, que eu gostava de cabelo grande, etc. E normalmente as pessoas fugiam. Eu me identifico como um garoto, eu falo garoto exatamente pela palavra ser forte, né? Me identifico com o gênero no qual eu nasci, e por mim tá tudo bem. Só que existem tantas regras e etc. Eu já me questionei várias vezes se eu era realmente um homem, se eu não era talvez uma mulher trans, ou uma questão de uma pessoa não binária, né, gênero fluido e etc. Essas questões, elas só vêm na minha cabeça porque existe uma lista muito grande de, tipo assim, tem uma receita certinha, uma lista certinha, que você tem que marcar todas as caixinhas para você realmente ser um homem. E como eu não marco provavelmente nem a metade delas, é, talvez eu não me sinta dessa forma, eu não consigo falar homem, porque a sociedade impõe isso, sabe? Quando eu digo feminino e masculino, eu me refiro mais a como a sociedade espera que seja feminino e masculino. Drag é muito sobre pegar todos esses signos que são impostos da feminilidade e da masculinidade padrão e se apropriar de tudo e tacar na cara da sociedade e falar, olha só como esse sistema aqui que você construiu para me oprimir é frágil e não faz sentido nenhum. Ao padrão que é esperado de um homem, de uma mulher, de uma pessoa que performa feminilidade e masculinidade. Eu tento desconstruir isso também quando eu faço King. Na minha vivência hoje, eu me vejo como homem, não homem cis, né? Não tenho dúvidas quanto à minha identidade de gênero, mas quando eu comecei a aprender sobre essas questões de gênero, né, a cabeça começa a bagunçar um pouco, porque você começa a ver que o homem não é masculinidade, né? Isso eu já sabia, porque eu já cresci homem que não queria ser masculino, eu queria ser o que eu queria ser. Ponto final, seja isso que define como feminino, masculino, tanto faz. Então, quando eu comecei a aprender sobre essas questões de gênero, eu me questionava muito nesse sentido, né? Será que eu sou homem por causa do meu corpo? Será que eu sou homem porque eu sou masculino? Mas eu não sou tão masculino assim. E quando eu cresci, muita gente associava ainda ser viado a querer ser mulher, né? Ah, se você é gay, você quer ser mulher. Só porque você é feminino, você quer ser mulher, entendeu? Porque mulher é feminina, mas nem toda mulher é feminina, né? Com o passar do tempo, né, com o estudo, conhecendo pessoas não binárias, conhecendo pessoas trans, eu fui percebendo que eu não compartilhava dessas frustrações tão profundas como eles sentiam, né? Que sim, eu era um homem cis afeminado, mas ainda assim me via confortável como um homem. Só não me via confortável com a masculinidade tóxica, né? Com a masculinidade heteronormativa mesmo. Ou com a masculinidade como uma definição, né? A minha história de vida é uma história muito complexa. Então, eu fui uma pessoa que sofreu abuso sexual desde muito cedo. E esse reconhecimento como mulher, ele veio na idade adulta, com terapia, com a libertação de poder falar sobre isso. Mas eu sempre me senti mulher, eu sempre gostei de ser mulher. Eu gosto do meu corpo, do jeito que o meu corpo me dá prazer, eu gosto muito. Eu realmente eu não queria ser homem, eu não tenho muito, embora em alguns momentos da minha vida eu tivesse que me posicionar mais firmemente como é cobrado do que a sociedade quer que se performe como ser homem. Então, em alguns momentos eu precisei ser mais dura, mais ríspida, para obter respeito, como quando, por exemplo, você está numa mesa com a sua namorada e chega um cara bêbado inconveniente num bar, enchendo o saco, entendeu? E sem respeito nenhum. Então, nesses momentos, você precisa ser mais assertiva, ter um comportamento talvez até um pouco mais masculinizado dentro do que se entende como masculino nessa sociedade, né? Nossa. Eu me considero um cara machista, né? Eu me considero um cara machista, mas em contrapartida eu sou muito respeitador às mulheres, não compactuo com violência à mulher principalmente, só que ao mesmo tempo essa conquista feminina ao longo dos tempos expõe a mulher. Por exemplo, a minha mãe nunca trabalhou fora, a minha sogra sempre trabalhou fora.
Então, se nós compararmos a resultante da minha mãe, que sempre foi mais caseira, é uma resultante diferente da minha sogra, que trabalhou sempre fora, sempre buscou. E quando você sai para a rua, quando você busca teu espaço, você se expõe. Então, hoje o que acontece, eu posso até estar errado nessa linha de pensamento, mas uma mulher que ela está mais dentro, na sombra, né, do guarda-chuva do marido, ela está um pouco mais protegida, contanto que ele não seja violento. E uma mulher que expõe, que se expõe, que vai à luta, que briga, que conquista teu espaço, e que é um direito das mulheres, igual os homens têm direitos, as mulheres também têm, elas acabam se expondo. E tem homem que não trata a mulher como mulher, tem homem que trata mulher como homem. Então, aí, infelizmente, acaba acontecendo violência. E aí, é lógico, o sexo feminino é mais fragilizado e infelizmente, acaba tendo isso que nós vemos hoje, infelizmente, tanto na televisão quanto nos rádios e jornais aí, divulgação de agressão. A juventude e você. Sua beleza, sua pele que revive em maciez e suavidade com o sabonete Gessi. Sinta nas mãos, no rosto, nos ombros, a carícia da espuma cremosa do sabonete Gessi. Após o banho, você é envolvida de mais suave perfume. Você, a sua juventude, o sabonete Gessi. Aos 15 anos, eu e meu irmão gêmeos, a gente percebeu que nós dois éramos gays. E falamos, vamos falar para nossa mãe, que a gente confiava nela, né? E a gente sempre teve o apoio da minha mãe a partir desse momento, graças a Deus. E foi muito importante mesmo, porque a gente não tinha coragem de falar para meu pai, assim, que essa parte da nossa vida, sabe? Acho que quando o homem ele é mais seguro de si, ele tende a tratar as coisas com mais naturalidade e tentar provar menos, se provar menos no lugar, né? 3, 2, 1, 0. Sensacional lançamento! Canaveral! Canaveral é ideal na praia e no clube. Canaveral é para o passeio no campo. Canaveral é para usar no trabalho ou repousar em casa. Então, da mesma forma que lá no passado, vamos pensar assim numa evolução, o homem, ele tinha que resolver muitas coisas. Então, acabava sendo uma obrigação do homem ser mais macho, mais masculino. Então, a masculinidade hoje, ela faz menos falta do que fazia no passado. Então, talvez esse tipo de masculinidade que a gente está pensando, né, de exercer forças, por exemplo. Então, no passado precisava muito isso, hoje não. O que eu mais era repreendido era dançar, cantar, sabe? Aquela coisa de criança feliz, assim. Ou tá com uma amiga em casa e ela tem boneca, e aquela coisa bem clichê de, tipo, você não vai brincar de boneca, sabe? E gritar, qualquer coisa que fosse um pouquinho mais escandaloso e não fosse disciplinado e masculino, jogar bola e tudo mais, aí já era repreendido. Por mais que meu pai nunca tenha sido aquele pai que fica forçando o filho a jogar futebol, a masculinidade era mais em literalmente essa prisão onde você tem que estar contido e pensando no que você faz, como você anda, como você fala, o que você fala o tempo todo, sabe? Então, qualquer coisa, a repreensão vinha como xingamento de viadinho, boiolinha, essas coisas, né? Bem machistas, assim, que falam bastante sobre uma misoginia, né? Que tá na raiz aí da homofobia. O homem que está inserido nessa sociedade atual, nos últimos anos isso vai ficando mais evidente, ele tem buscado se aproximar do feminino, que é uma coisa salutar para a saúde mental dele próprio. A grande diferenciação que eu vejo é que a sociedade cobra do homem, o homem tem que ser líder, o homem não pode chorar, o homem tem que ser forte, o homem não pode adoecer, né? Vide aí o nosso clã que atualmente dá as cartas no governo, né? Vocês vão ficar de mimimi, vocês vão chorar, vamos enfrentar isso como homens. Então, quer dizer, isso existe muito fortemente, enquanto a mulher é dada a permissão de chorar, de sofrer, de se fragilizar, de falar dos seus sentimentos. O homem tem
essa dificuldade, né? Seja entre seus pares, seja numa relação genuína com as mulheres. Precisamos dividir sentimentos. Pode demonstrar os seus momentos de fragilidade, sem precisar ser o forte, o que não chora, o que não se abala, o que está sempre bem sexualmente, o que está sempre pronto. Todos somos frágeis, o que salva é a empatia mesmo. Eu não sei se me sentir mais fraco seria eu me sentir menos homem, porque eu não vinculo essas duas coisas. Eu acho que me torna mais humano. Eu tendo a não querer ser fraco, não querer mostrar fraqueza, porque a minha mãe é uma pessoa muito forte. Na vida, eu acho que eu vi a minha mãe chorar poucas vezes na minha frente, assim, porque ela quis me mostrar muita força. O que eu tenho de exemplo de vida é ela. Eu sofro violências diferentes quando eu tô montado e quando eu tô desmontado. Quando eu tô montado, eu sinto que o meu corpo ainda continua sendo desviante da norma, né? Por ser um corpo viado. E quando eu tô desmontada, daí as pessoas me leem enquanto mulher, eu sinto uma vulnerabilidade diferente. Tipo, eu sinto que nos dois casos me agridem pela feminilidade. Quando eu tô montada por ser um king que as pessoas acham que deveria ser mais ligado ao masculino, mas tá performando bastante feminilidade. E quando eu tô desmontado, por as pessoas esperarem que esse corpo deva performar a feminilidade, não performar uma feminilidade padrão, também acaba sendo agredido por causa disso. Às vezes vem aquela brincadeirinha do tipo, mas você pinta a unha, sabe? E agora eu acho que eu relevo, né? Eu só antes não conseguia usar pelo meio do trabalho que eu estava, pelas pessoas com as quais eu convivi, então eu fui deixando essas coisas de lado e fui me aceitando mais como no meu estilo, né? E me fez muito bem. Então acho que o fato de eu estar no meio de pessoas não preconceituosas me ajuda a ser mais eu. O machismo está completamente associado a esse tipo de religião cristã, né? Então, crescer nisso e ouvir essas coisas da mulher ser submissa ao marido, e que ser homossexual era aberração, e de que o homem é o provedor da casa, né? Todo esse tipo de coisas, ou só ver padres, homens, Jesus apresentado como um homem, né? Tudo centrado na figura do homem. Tudo isso me deixava desconfortável. Enfim, a masculinidade como o certo, né? E o resto como secundário. Uns anos atrás, mesmo antes de eu me entender como homossexual ou não, eu achava estranho drag queen, travesti, não sabia a diferença entre mulheres trans, drag queens, travestis, condenava assim, né, tipo, achava estranho, falava mal e etc. Não que era uma ocupação grande muito minha, sabe, mas eu acho que era mais um medo de ser igual e ser julgado igual, porque eu via como as pessoas tratavam, né, e o que tá em jogo é o medo das pessoas, sabe, elas têm medo de se enxergarem, elas têm medo de serem alguma coisa que talvez elas nem sejam, sabe? Vamos por assim, que nem eu tinha muito medo de demonstrar alguns lados, fazer algumas coisas, por pensarem que eu era gay, quando eu nem me entendia por gay. Então as pessoas, elas têm muito medo, acho que por isso que essa masculinidade tóxica existe, para você provar o tempo inteiro que você não é alguma coisa, quando na verdade você não precisa provar nada, entendeu? O que importa é o que você realmente sente. Eu só consigo acreditar nessa nova geração que está vindo, que parece ser muito promissora, mas eu acho difícil pessoas que já têm uma opinião formada, eu acho difícil pessoas como essa entenderem o que nós somos, né, entenderem as mulheres, entenderem etc. Um exemplo muito básico, o atual presidente do país, eu acho muito difícil pessoas como essa entenderem e serem curadas, mas não acho impossível, né, porque se eu, com outras questões, outros preconceitos, ser assim na minha vida, conseguir superar e conseguir me desconstruir, qualquer pessoa consegue. Então eu acredito mais na nova geração que pode mudar isso, porque essas pessoas, nós, né, dessa geração que estamos crescendo, tomaremos cargos importantes e mudaremos isso, né, que nem a vereadora Erika Hilton, ou seja, é uma nova geração, é uma nova
leva de pessoas atingindo os poderes, sejam lá quais eles forem, sejam as grandes marcas, sejam os poderes políticos, etc. Porque nós vamos tomando os outros lugares, as crianças que estão nascendo, que estão sendo educadas, elas já estão sendo educadas diferente, né, que já é um passo muito importante, e é mais que eu digo do passar do tempo. Eu não sei se um dia vai ser possível a gente viver uma sociedade que não é machista, porque o machismo ainda é muito, muito, muito forte em todas as instituições e todas as representações que a gente tem na sociedade. Mas eu sinto que a gente ainda tem que trilhar um caminho muito longo para chegar. Talvez um trabalho ao longo dos tempos possa curar esse machista aí. O machismo não tem cura a nível individual. Eu acho que a gente só consegue pensar na cura do machismo a nível coletivo. Não será tirando da cartola, né? Ou enterrando o velho homem, como eu disse, e buscando nos céus aí um novo homem. Não é assim. É um processo. Eu acho que a partir da representatividade na sociedade em geral, a gente consegue tentar curar as pessoas do machismo, né? Para deixar de existir, a gente teria que mudar completamente o sistema que a gente vive atualmente. Eu acho que quando quebrar essa estigma, quando quebrar isso, o machismo ele pode ir diminuindo até sumir. Ela só precisa estar disposta a entender e a aprender também, e entender que a dor do outro não é um mimimi e não é entender que tipo a dor da outra pessoa ela também tem que ser uma dor sua. Então eu acho que a cura pro machismo mesmo é só a luta que nós temos. E pensar sobre como a gente vai desconstruir o próprio desejo também é algo interessante para pensar na masculinidade no universo gay. Olha, eu acho que eu falei até demais.